Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, neste vídeo, nós iremos falar sobre gênero de substantivo. Então, alguns vídeos atrás, nós falamos sobre o substantivo, o que era substantivo e quais substantivos nós tínhamos. Agora, nós vamos trabalhar com os gêneros do substantivo. Primeiramente, nós temos que saber o que é gênero. Então, gênero é o feminino e o masculino das palavras substantivas. Elas são classificadas em algumas coisas, então, em algumas formas. Então, vamos ver quais são essas formas. Então, nós temos o substantivo biforme. Então, biforme quer dizer que são duas formas, tá? Então, eles são assim, eles apresentam de duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, nós temos lá professor e professora. Então, quando é masculino, ele termina em R. Quando ele é feminino, ele terminou aqui em o quê? Em A. Então, por aqui a gente sabe que o professor é masculino e professora feminino. Aí temos também amigo e amiga. Também, ó, a forma a qual termina indica qual é o gênero, se ele é masculino ou se ele é feminino. Aí nós temos o substantivo uniforme. Então, o substantivo uniforme, somente um termo especifica os dois gêneros. Então, eu tenho uma palavra para as duas coisas. Mas como assim? Então, assim, ele é classificado em epiceno e sobrecomum. E o comum de dois gêneros. Então, nós temos três maneiras. Nós vamos falar primeiro do epiceno. Epiceno é a palavra que apresenta somente um gênero e ela refere-se aos animais, por exemplo. Então, vamos lá. Foca, tem a palavra foca. Para eu poder saber se é masculino ou feminino, eu tenho a foca macho e a foca fêmea. Aí, ele vai indicar qual é o gênero. No sobrecomum, a palavra que apresenta somente um gênero, ela refere-se às pessoas, como assim. Então, vamos lá. Ele tem a palavra criança, e essa palavra criança eu posso utilizar tanto no masculino quanto no feminino. Ele serve para os dois. Agora, o comum de dois gêneros. O comum de dois gêneros, ele é um termo que se refere ao dois gêneros, ao masculino e feminino, identificado por meio do artigo. O que é o artigo? A, o, as, os, um, uma, uns, umas, que acompanha esse substantivo. Então, temos lá o artista, a artista. Então, esses termos aqui são os artigos, eles que vão definir se é masculino ou se é feminino. E nós temos os substantivos de origem grega, que é a parte de origem, a palavra de origem. Então, nós temos lá que eles são terminados em ema ou oma. Eles são masculinos, exemplo, teorema e poema. Eu não falo a teorema ou a poema. Eu utilizo ele no masculino, o teorema e o poema. E nós temos também o gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles utilizados para os dois gêneros, para o masculino e para o feminino, sem alteração do significado. Então, ele não vai mudar o sentido dele. Que nós também temos, igual do artista, nós temos o personagem e a personagem, que também é o artigo que vai definir eles. Agora, existem alguns substantivos que eles são escritos da mesma maneira, porém o artigo
vai mudar o sentido da palavra. Como assim? Se eu falo o cabeça da turma, eu estou falando que o artigo ele se refere ao líder. Agora, se eu me refiro à cabeça, eu me refiro à parte do corpo. Então, essa é a diferença entre eles. Espero ter ajudado vocês, espero terem gostado e até a próxima. Beijos e tchau, tchau para vocês.